Os alunos assim não vos faltam um pouco de respeito. Porque alunos que fazem esse dinheiro a brincar. Claro. Então o professorado não se trata de querer, trata-se de ser. Ok. Quando você quer, você simplesmente vai ficar deprimido porque a docência não dá tanto dinheiro assim. O que é inútil é que prevalece na cognição dos jovens do que o útil. Os valores morais não são dados, são transmitidos, mas a música tem esse pendor. Ou vai construir ou vai destruir. Um filho não dirigido para o conhecimento é um filho que está baseado em informações supérfluas. A psicologia vai descrever que o ser humano tem 3 princípios. O primeiro princípio é o biológico, o segundo princípio é o cognitivo ou emocional e o terceiro princípio é o espiritual. Quando alguém é ensinado a crescer nesses 3 princípios, dificilmente vai se desvirtuar. Há igrejas que não agregam. Quantos dos pastores têm apelado os valores éticos e cívicos? Quantos? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Yeah. Diante do púlpito. Eu, só para pessoalizar, sou fruto da igreja. Hoje não estou desviado, porque eu cresci num grupo de jovens que apelava-se muito para a cidadania, para ser um bom cidadão, estar bem diante dos contornos sociais, entender as políticas educacionais, as políticas públicas, as políticas sociais. E lá no clube nós discutíamos isso. Então fez que não houvesse um jovem desvirtuado, mas um jovem de valor. Estamos à falta de líderes com propósitos, líderes que impactam os liderandos, líderes que transformam vidas. Sabia que dos 18 anos de professorado, 7 dos quais eu ganhava menos de 15 mil kwanzas? 7 anos a ganhar menos de 15 mil kwanzas? Menos de 15 mil kwanzas. Isso é triste. Muito, muito. E vou ser mais profundo antes de responder a sua questão. Só estou a levar a reflexão aos caros ouvintes. 2006, quando começamos com a docência, 2006, eu ganhava 2 mil kwanzas. Os diplomas não ditam o conhecimento, mas o conhecimento ditam os diplomas. Por quê? Não, quem estuda e quem não estuda, o importante é ter dinheiro. Não. O país precisa de acadêmicos, precisa de profissionais que estão a atuar para outros setores, não acadêmicos. Precisa de médicos, enfermeiros, sapateiros, pedreiros, então precisa de todas as áreas do saber. Nem todos que vão à universidade terão emprego, isso deve ficar claro. Se você vai à universidade pensando que terá emprego, esquece. Você deve ir à faculdade para pensar que preciso ter conhecimento para ser dono do meu próprio nariz e transformar, se possível, uma outra pessoa. Edson da Conceição Oliveira, seja bem-vindo ao Olhar Angolano Podcast. Muito obrigado. Gostava já de saudar e dizer que tem uma linda casa. Obrigado. Noutrora a casa era muito linda, agora está melhor ainda. Muito obrigado, muito obrigado. É a segunda vez que Edson está aqui no nosso espaço, porque a primeira vez foi na gravação do videoclipe. Sim, quando me ensaiei como autor. Ele participou da música Oração, do vocal... Ministério Passos. Ministério Passos, sim, ok. Sim. Seja bem-vindo. Obrigado. Docente universitário há 5 anos, mais 18 anos de carreira. Nos conta um pouquinho sobre você. Edson da Conceição Graça é o meu nome. Nasci num bairro nobre da cidade capital, concretamente em Gombota. Boas. Morador do Zango 2, e sou professor há mais de 18 anos, concretamente 19 farei agora. Estou há 18 anos. Na docência, falamos ensino superior, estou há 5 anos, a caminho de 6. E, para além disso, temos outras valências que, a posterior, vamos mencionar no decorrer da conversa agradável que terei consigo. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência de ser professor universitário já há 5 anos, né? Como é que tem sido a sua convivência com os estudantes, sendo que são jovens e numa sociedade do apupu como temos hoje? De verdade, né, dizendo assim,
A melhor forma de viver é viver formando. Vou reiterar. Quando alguém não vive formando, essa pessoa está perdida. Tem sido difícil, mas também a docência é prazerosa. Temos deparado com estudantes que preocupam-se mais com vaidade do que a formação. Isso por conta da educação que estamos aqui a perder, aquela educação de base que é chamada da educação informal ou assistemática. E por conta disso, as famílias preocupam-se mais com a educação formal ou sistemática. Os estudantes não têm tempo de ouvir coisas que lhes levam ao crescimento cognitivo e ficam em coisas minúsculas, como ouvir músicas que não constroem a capacidade cognitiva. Outras vestem-se mal, mas há quem também dá privilégio à formação, está aí, sabe o que quer ser daqui a 5, 6, 4 anos, independentemente dos critérios definidos. Tem sido difícil, mas também a docência é muito prazerosa. Então eu apresento mais os aspectos positivos do que os negativos. Hoje, o que é que mais atrapalha os jovens a nível acadêmico? São as coisas fúteis, as músicas indiundas, as vestimentas fora do contexto, as amizades impróprias, tabagismo, o alcoolismo e outros males que enfermam não só a comunidade acadêmica, mas a sociedade em geral. Ok. Nós estamos a começar... Vai começar agora o ano letivo, né? Para o ensino de base. Acho que o ensino superior também, não é? O ensino superior começa em outubro. Em outubro. Daqui a pouco começa, então. Eu gostaria de saber o que um pai deve fazer para que o seu filho seja realmente bem formado. Tem 4 aspectos que os pais devem saber. Primeiro, os pais devem apresentar Deus aos filhos. Porque quando os filhos têm a essência de que existe um ser superior a nós, ou a ele, ao filho, então vão ter um critério de pensamento diferenciado dos outros, respeitando os valores, respeitando os critérios. E um segundo plano, os pais devem ser muito amigos dos seus filhos. Hoje os pais falam pouco com os filhos e, se não mesmo de bem distante, só têm saudade dos seus filhos. Isso leva a desvio de normas de condutas. O terceiro plano está também naquilo que são os valores éticos e cívicos. Deve-se apelar aos valores éticos e cívicos. Há pais que não sabem por que são pai. Há pais que não sabem por que são pai. Se permita dizer isso. E o quarto plano está também na decadência moral. Os pais devem apelar à educação formal, mas com acompanhamento da educação informal. As informações que os pais passam aos filhos são mais benéficas do que as informações que os filhos vão pegando nas suas convivências. Então, os pais têm esse poder de impactar diretamente na vida dos seus filhos. Falou sobre coisas que distraem, mencionou um pouquinho aí as músicas, algo. Nós estamos hoje numa sociedade onde as redes sociais têm muito poder. E muitas das vezes os pais não têm acesso às redes sociais dos filhos, não é? E eu gostaria de saber, hoje, o estilo musical ou a música que se toca em Angola influencia muito? Quer falar do Kuduri, quer falar de tsunami ou tsunami, qualquer coisa assim. eu não queria citar nomes, né? Mas não só o Tsunami, mas como também muitos outros músicos têm cantado músicas que, de certa forma, quem realmente é pai fica preocupado com os seus educandos, né? Os filhos, sim. Por conta da promiscuidade que a música traz. Até que ponto isso afeta, né, os nossos filhos? E como docente, quais são as medidas próprias para a sociedade não viver essa promiscuidade nos próximos tempos? Muito obrigado pela questão que coloca. Dizer que os valores morais não podem ser dados. Não são dados, são transmitidos.
há uma diferença entre conhecimento e informação. Quando nós vamos para a informação, são um conjunto de dados, são dados. Mas o conhecimento não. O conhecimento é algo sistematizado, que fica para a vida toda. O que vejo está na base do conhecimento. Muitos dos pais não transmitem conhecimento aos seus filhos, transmitem informações. Esses filhos vão para a rua, ouvem essas músicas como o artista que mencionamos aqui, não vamos mais mencionar porque não traz nenhum valor social, então não vamos aqui mencionar. Mas a música tem esse pendor, ou vai construir ou vai destruir. E aquele pai que não tem nada para transmitir, só tem tudo para destruir. Um filho não dirigido para o conhecimento é um filho que está baseado em informações supérfluas. Há toda a necessidade desse filho cair no descrédito social porque não teve uma conduta de direcionamento familiar. Então, isso dá-se por conta da falta de estratégia familiar, falta de convivência familiar. E olha que Gaston Milaerte já previu isso. Ele fala sobre 4 pilares da educação. Exato. E aponta 4 saberes também. Primeiro, saber ser, saber conviver junto, saber conhecer, e hoje vem o saber fazer. Quando a família não olha para esses pilares da educação, o filho está propenso a se desvirtuar, a se desviar dos preceitos que lhe são devidos. Então, para além de culpabilizarmos a sociedade, do modo geral, vamos começar a culpabilizar primeiro a família. Porque quando a família falha, a sociedade também falha. Não, há quem diga que os pais podem lutar bastante para ensinar os filhos, mas quando saírem nas ruas, ou mesmo dentro de casa, quando forem para as redes sociais, ou na escola, vão se deparar com dados, né? Vou falar informações que automaticamente vão corromper o indivíduo. Nem isso tanto. Não é verdade. Não, nem tanto. A psicologia não descreve isso. A psicologia vai descrever que o ser humano tem 3 princípios. O primeiro princípio é o biológico. O segundo princípio é o cognitivo ou emocional. E o terceiro princípio é o espiritual. Quando alguém é ensinado a crescer nesses 3 princípios, dificilmente vai se desvirtuar. Claro que isso não remete a ser um jovem certinho, uma criança certinha, mas há mais dificuldade, permita fazer aqui a redundância, em uma pessoa se desvirtuar quando não lhe é transmitido os princípios, do que aquele que tem os princípios bem assentes. As informações vão servir simplesmente de informações, se assim posso pontear, se assim posso dizer. As informações têm sim impacto na mente humana, mas não são elas aquelas formas ou ações de tomada de decisão. Para que as pessoas tomem decisão, elas bebem-se mesmo do conhecimento. E um valor bem transmitido é uma vida bem direcionada. Um valor bem transmitido é uma vida bem direcionada. Okay. O Facebook hoje tem um impacto mais negativo do que positivo por conta do que apresentou antes de colocar a questão, onde as crianças ou os jovens adolescentes vão acessar de tudo um pouco e algumas vezes o que é inútil é que prevalece na cognição deles, dos jovens, do que o útil. Para isso, precisam os pais ou a família olhar para um critério que é chamado de critério de direção. O que é que você ouve? O que é que você come? O que é que você veste? Faz bem à mente? Traz um pendor de crescimento? Não traz? A família precisa ser um guia da criança, um guia do adolescente e um guia do jovem. Se assim se direcionar, creio que esses valores que estão a se perder ainda serão resgatados. Pois. Você falou sobre questão espiritual. Acredita que a igreja também tem um papel fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade? E se sim, por que estamos a ter uma sociedade, principalmente aqui em Luanda, né? Não vou generalizar o país todo, porque eu já andei em algumas partes e vejo melhorias nas províncias, no caso, em outras províncias.
por que nós estamos a ter essa sociedade assim, sendo que temos muitas igrejas? Se elas realmente impactam. Olha, esse é um outro assunto, a proliferação das igrejas. Há igrejas que não agregam. Não sei se Mr. Venâncio sabe disso. Há igrejas que não agregam. Yeah. No sentido de direcionar as pessoas. Estão mais para âmbito financeiro, para crenças em milagres, do que educar a sociedade. E questiono desde então, não assim, mas ao público que nos ouve. Quantos dos pastores têm apelado os valores éticos e cívicos? Quantos? Dentro da igreja. Dentro né? da igreja. Yeah. Diante do púlpito. Quantos? Quantos pastores têm dado formação sobre cidadania e ética? Quantos pastores falam sobre o ter um comportamento viável diante de outras pessoas? O saber ser e estar. Quantos pastores? A igreja de facto tem um papel importantíssimo, mas o que vemos são as ações contrárias dos ditos pastores. Eu, só para pessoalizar, sou fruto da igreja. Hoje não estou desviado, porque eu cresci num grupo de jovens que apelava-se muito para a cidadania, para ser um bom cidadão, estar bem diante dos contornos sociais, entender as políticas educacionais, as políticas públicas, as políticas sociais. E lá no clube nós discutíamos isso. Então fez que não houvesse um jovem desvirtuado, mas um jovem de valor. Quando a igreja assim caminha, claro que teremos pessoas bem transformadas, e é o papel da igreja direcionar pessoas. Os fiéis devem andar de acordo, assim diz o Senhor, segundo a Bíblia. E a igreja deve apelar para isso. Só que, como disse, muitas das vezes a culpa também está nos dirigentes das igrejas que existem. Será que estamos à falta de bons líderes? Estamos à falta de líderes com propósitos, líderes que impactam os liderandos, líderes que transformam vidas. E a propósito disso, num dos artigos, eu mencionei esse aspecto. Eu olhei muito para a liderança de Moisés e veio em mente, escrevi algo sobre isso, que é o legado do líder Moisés nas organizações. Não somente organizações eclesiásticas, mas organizações hospitalares, organizações sociais, filantrópicas, organizações educacionais. E quando olhamos para um líder que marca os seus liderados, nós conseguimos andar na vertente positiva e não negativa, porque qualquer pessoa pode decidir andar na vertente negativa, mas quais são os valores que lhe foram passados? Isso vai marcar para que ele fuja dos processos errados e vai para os processos assertivos. Hoje, Angola forma muitos licenciados, não é? eu esperava essa questão, né? Mas o mercado não absorve todos os licenciados. E a grande questão é: a educação que temos hoje nas universidades forma realmente pessoas para a vida real ou apenas para acumular diplomas? Essa questão é pesada. Mas vamos, no nosso pouco saber, responder à questão. Sabia que dos 18 anos de professorado, 7 dos quais eu ganhava menos de 15 mil kwanzas. 7 anos a ganhar menos de 15 mil kwanzas? Menos de 15 mil kwanzas. Deixa ver. Quer dizer que 25 menos 7 dá 18. Estou certo, não é? Certo. Quer dizer que até em 2018 ainda ganhava esse valor? Ou em 2017 ganhava esse valor? Até 2017 eu ganhava aproximadamente esse valor. Isso é triste. Muito, muito. E vou ser mais profundo antes de responder a sua questão. Só estou a levar a reflexão aos caros ouvintes. 2006, quando começamos com a docência, 2006, eu ganhava 2 mil kwanzas. 2 mil kwanzas, 2006. Depois passei a ganhar no mesmo ano 4 mil kwanzas, e depois 6 mil kwanzas, depois 8 mil kwanzas.
Os alunos assim não vos faltam um pouco de respeito. Porque há alunos que fazem esse dinheiro a brincar. Claro. Então, o professorado não se trata de querer, trata-se de ser. Ok. Quando você quer, você simplesmente vai ficar deprimido, porque a docência não dá tanto dinheiro assim. Dá só o privilégio de transformar vidas, impactar vidas. Que bom. E algumas vezes você não é transformado socialmente, mas transforma as pessoas para a sociedade. Voltando à questão que me coloca sobre diplomas. Olha, na verdade, quem estuda não é a mesma pessoa. E para lá dos certificados, que está a ser hoje os objetivos maiores para quem vai à academia, deve-se pensar na transformação social. Alguém que vai à universidade e estuda, estudando, passa o termo, não estuda para se auto-vangloriar, mas estuda estudando. Quando eu falo estuda estudando, na verdade estou a apontar para ir à academia, procurar ser transformado e impactar outras pessoas. Os diplomas não ditam conhecimento, mas o conhecimento dita diploma. Vou reiterar, os diplomas não ditam o conhecimento, mas o conhecimento ditam os diplomas. Por quê? Ah, não, quem estuda e quem não estuda, o importante é ter dinheiro. Não. O país precisa de acadêmicos, precisa de profissionais que estão a atuar para outros setores não acadêmicos, precisa de médicos, enfermeiros, sapateiros, pedreiros, então precisa de todas as áreas do saber. Quem vai à universidade não vai para ter emprego, vai para se formar. E nem todos que vão à universidade terão emprego. Isso deve ficar claro. Se você vai à universidade pensando que terá emprego, esquece. Você deve ir à faculdade para pensar que preciso ter conhecimento para ser dono do meu próprio nariz e transformar, se possível, uma outra pessoa. É o que lhe falo. Sempre trabalhei no privado. E só para ter noção, quando eu fazia a minha primeira licenciatura, porque agora estou a caminhar para uma segunda, eu pensava que depois da universidade teria um emprego. Mas, volta e meia, comecei a entender de que a universidade só dá conhecimento, não dá emprego. Quer emprego, deve procurar uma empresa, deve empreender, porque a universidade vai dar conhecimento. Mas do conhecimento consegue-se também emprego. O emprego pode ser resultado daquilo que você fez na academia ou fará pós-academia. Essa tua abordagem me leva para uma pergunta muito profunda. Afinal, na realidade, o que é que o ser humano procura? O ser humano é um autêntico aprendiz. E só para voltar ao conhecimento filosófico, o ser humano está sempre em busca dos porquês. Porquê? E nesses porquês também vai o conhecimento científico. Ele estuda para ser transformado. O fim último da universidade ou de qualquer escola é a transformação do homem e a formação. Então o homem vai para a escola para ser moldado, não é para ser empregado. Ok, mas... Não sei se respondi à questão, né? Olha, é realmente uma questão muito difícil de se compreender, porque, sabe, nós somos seres humanos e temos muitas necessidades. E quando você investe 22 milhões para terminar uma universidade e depois não tens fruto disso, só o conhecimento, sem ação, ou sem refletir na tua vida real, te tirar daquela mesmice que você já tinha, ou de um nível social muito baixo, que é a pobreza, para pelo menos para o nível médio, sendo que você já tem formação. Eu acho que isso é frustrante, não é? Não é por isso que nós temos cada vez pessoas mais deprimidas. Mr. Venâncio, o que é frustrante? O conhecimento ou a falta de visão de alguém que se apropria do conhecimento? Eu vou dar aqui uma de advogado dos que não têm emprego. Por favor. O que é que adianta eu ter uma licenciatura se eu não tenho emprego? Ou não tenho oportunidade? Adianta tudo. Oportunidade busca-se. Conhecimento adquire-se na academia.
é o seguinte, eu disse no off, não ao longo da entrevista, que terminei agora mais 2 mestrados. Vamos aí falar, hoje em dia, qual é o teu grau de formação? O que é que você já estudou até hoje, não é? Já sabemos que tem 18 anos como professor. Certo. O que é que estudou? Olha, a minha rotina começou meramente frustrante. Eu vou para uma formação que não era minha. O tio gostava muito de topografia e pediu-me para ir fazer topografia no ensino médio. Depois eu faço topografia, mas pensando no professorado. Daí eu saio para ir fazer ICED. Enquanto fazia ICED, fiz um outro ensino médio em farmácia. E depois de terminar o ensino médio de farmácia, também termino o ICED, vou me inscrever para um mestrado em Ciência Política e Administração Pública na Universidade Agostinho Neto. Ciências Políticas. E Administração Pública, é minha paixão. Enquanto eu esperava que o nome saísse no mestrado de Ciência Política e Administração Pública, fui me inscrever num outro mestrado em Gestão de Recursos Humanos nas Organizações, no ISCA. Então, respondendo à questão, sou licenciado por enquanto, até defender a dissertação do mestrado nas 2 universidades que citei. Gosto de me formar, mas ainda também eu trabalho no privado. O que é que eu faço? Para não ficar a chorar e deprimido, conforme colocou, estou a começar um pequeno negócio, a academia ascende a pessoa para um patamar cognosciente e cognitivo, ou também meramente transformacional, muito ativo. O indivíduo torna-se alguém muito ativo, o conhecimento traz isso. E através do conhecimento, ele vai ter valências. E essas valências podem catapultar para qualquer setor que o indivíduo deseja chegar. Há quem prefere não trabalhar num determinado sítio porque ele sabe que pode fazer mais num outro sítio. Então, respondendo à sua questão, a universidade dá habilidades, a universidade abre portas para o conhecimento, a universidade transforma o indivíduo. Essa questão de depressão não é devido à falta de emprego, são os fatores sociais. O país tem pouca capacidade de saneamento básico, o país tem déficit alimentar, o país tem déficit econômico, o país tem déficit de distribuição de receitas, quer seja líquidas, materiais ou mesmo alimentares, conforme já citei. Então, são N fatores que estão na base do aumento de jovens depressivos. Claro que a falta de emprego pode ser também um fator, mas entre os muitos acho que é o mínimo dos fatores. Aí a formação abre portas para o horizonte não alcançado se não se formar. Se não tivesse formado, não teríamos aqui esse microfone. Certo, então... e também não seria convidado pelo Mr. Venâncio. Mas isso ainda provoca a seguinte questão. Hoje, nós trabalhamos na internet, também estamos sempre aí a fuçar o YouTube e tudo mais. A ver muitos jovens que trabalham com marketing digital que pegaram uma ou outra formação técnica através do próprio YouTube ou então de um curso que comprou online e depois, ou então mesmo por causa de uma estratégia de marketing, chegam na internet e dizem não adianta fazer universidade, quem faz universidade é burro. É burro. No meio universitário, né, como docente, certo. Docente, como dizem, informático anda com informático, docente anda com docente. Sim. Como docente universitário e acadêmico em Angola, o que vocês conversam quando deparam-se na internet com situações como essa? Já vi um cientista que não estudou? Cientista que não estudou. Dizem, não, quem estuda e quem não estuda é a mesma coisa. Já vi um cientista que não estudou? Não, teve que estudar. Tá, obrigado. São inventores. Inventor pode não estar numa academia, não terminar o grau de doutoramento. Pode. Sim, pode. Mas cientista, conhecedor de uma área do saber, precisa fazer universidade. Todos aqueles que vêm e falam isso, eles não falam com conhecimento, falam com informações. Sem desprimor, é com informações. Alguém que inventa uma dada coisa, ele não é
tudólogo naquilo, só inventou aquela coisa. Sabe quem é o tudólogo naquilo? Pode ser o cientista de tecnologia assertiva. Alguém que fala sobre a educação, mas não é formado em educação, ele não é mestre da educação, não é fazedor da educação, só tem informações sobre a educação. Ok. Quem é mestre da educação é aquele que se forma em educação. Então, a formação dá esse ar, dá esse embasamento de que você forma-se numa área e tem conhecimento sobre aquela área. Claro que não vai ser um conhecimento de tudo um pouco, mas o conhecimento basilar ali vai estar centrado na área de formação. Então não existe nenhum cientista que não tenha estudado. Para ser cientista precisa ser investigador daquela área. E para ser investigador daquela área, você deve estudar e graduar-se numa determinada universidade, quer seja no grau da licenciatura, ou mestrado, ou mesmo doutoramento. Então nós falamos sobre isso sim, e ficamos tristes quando nos falam quem formou-se, quem não se formou, são todos da mesma leva, são farinha do mesmo saco, eu ganho 2 milhões, eles ganham 200 mil, 300 mil, mas a questão aqui não é sobre ganhar, é sobre ser. Ele pode ganhar 10 milhões de kwanza, vamos fazer esses cálculos assim básicos, e o docente universitário ganha 100 mil kwanzas, mas a capacidade de formação que o docente universitário tem, esse indivíduo não terá. Claro que existem aqueles multifacetados, aqueles multididáticos que buscam muito saber, mas não são péritos na matéria. Para ser périto na matéria, tem que se formar. Por isso que eu indaguei se já viu um cientista que não tenha passado pela universidade ou por um instituto de formação. O argumento geralmente que se usa nesse contexto, né, de que não vale a pena, é muito enraizado na questão financeira. Sim, é supérfluo. E a grande questão é, se lhe colocassem agora como docente universitário, né, a escolher entre ser milionário ou ter conhecimento, o que escolheria? Olha, essa questão que me coloca é uma questão muito intuitiva. É uma questão que a família pode dizer, respondeu isso. Por quê? Quando fiz o ensino médio, curso de topografia no IGCA, e o topógrafo na altura já ganhava, se não tiver erro, acho que é $200 ou $400. E a topografia dá muito dinheiro. Eu preferi ser professor e ganhar 2 mil kwanzas, 8 mil kwanzas, 15 mil kwanzas. Dizia que em 2011 ainda ganhava 15 mil kwanzas. E em 2011 eu estava a terminar o curso médio de topografia. Os colegas já ganhavam $400. Então, é muito por paixão. Claro que lutamos para dar condições básicas à família, mas, mesmo assim, entre ter uma vida média que consiga sustentar a família e deixar de ser docente para ser simplesmente milionário, na sua questão muito sagaz, eu preferiria ainda ser docente, porque eu acho que eu não nasci para outra coisa. Eu nasci para transformar pessoas. Mas o que é necessário para um país como o nosso reconhecer o valor de um professor? Tem que ver com as políticas públicas no setor educativo. Acho que em qualquer ministério de educação precisam estar pessoas que de facto queiram mudar o sentido do país, e ver que um ministro, uma ministra que não se preocupa com os seus funcionários, se assim posso dizer, do setor em que ministram, não merece ser ministro, não merece ser ministra. Nós temos essa ação de que para ser ministro ou ministra deve pertencer ao partido A, B e C. E nos outros países esse fator não faz parte. O fator é ter competências para direcionar um ministério. Então, eu acho que faltam ações
direcionadas às políticas educacionais, tais como valorização humana, crédito social para o professorado, crédito habitacional, crédito de saúde. E se o Ministério optar por esses créditos todos, o professor vai apropriar-se ainda da sua arte para transformar mais pessoas. Veja que Angola só está a crescer por conta dos setores de distribuição humana. Investimento no âmbito da saúde, investimento no âmbito da educação, investimento na juventude, trará resultados positivos para a nossa nação. Então, são esses fatores que eu acho que devem ser direcionados para as políticas de crescimento da população de modo geral e da juventude de modo particular. Eu compreendo que a questão da educação também tem muito a ver com a questão do próprio indivíduo, né? Em se dedicar e realmente absorver aquele conhecimento que lhe é transmitido. Eu queria saber como é que você vê os nossos estudantes hoje em Angola? Estão realmente interessados em aprender ou em fazer dinheiro, beber, se divertir com as miúdas no colégio, na escola? Como é que é realmente como é que eu encaro? Eu tive muitas experiências nesse âmbito de professorado. Fui diretor pedagógico de 2 colégios, fui diretor-geral de 2 colégios, fui docente de mais de 3 colégios, professor nesse caso, e agora docente em 2 instituições do ensino superior. O que eu vejo, uma boa parte dos estudantes, pouco menos de 50%, dedicam-se, estudam. Eu tenho estudantes que transformam uma ideia em várias ideias. Tenho estudantes que pegam uma frase e daí consigam, né, se transformar. Eu tenho estudantes que buscam, através de uma fala, argumentos que os livros não apresentam. Então, não posso generalizar. Tenho, sim, bons estudantes, tive também bons alunos, e uma boa parte perde-se não porque falta de finanças, falta de sustentabilidade escolar, mas por falta de interesse. As famílias não sabem o valor da escola. Quando a família não direciona os jovens para seguirem de acordo os princípios normativos de escola, então a família só manda mais alguém. E Marcelo Gracia escreve isso. Muitos dos pais ou muitas das famílias pensam que a escola é um depósito de lixo, voltada para as pessoas com lixo, estilando lixo. Não estou a dizer que as pessoas que são matriculadas é que são, ou sejam lixo. Não. Estou a dizer que a família não conhece o seu real papel. E por não conhecer o real papel, não encontra a escola como uma realidade de crescimento. E nisso se perde. Nisso se perde. Mas tenho bons estudantes e também tenho alguns estudantes que são desleixados. A teoria psicológica diz que não existe alguém que não tem nada para aprender e não existe alguém tão sábio que não tenha nada para ensinar. E há outro adágio que diz assim: ninguém é tão sábio ao ponto de ensinar tudo e ninguém é tão burro ao ponto de não aprender. Isso depende muito de como nós vamos encarar os nossos alunos. Olha que nas minhas experiências, os alunos que eram deixados para trás, eu dizia a eles: você pode, você consegue. Ouvindo essas palavras, os alunos se transformavam. Vou lhe dar exemplo de algumas estudantes, não vou citar nome por questão de ética e elegância, mas eu tive estudantes que entraram na 3ª classe, 14 anos, 3ª classe, e no mesmo ano letivo saiu com a 5ª classe. No mesmo ano letivo. Não sabia ler nem escrever. No mesmo ano letivo aprendeu a ler e a escrever e lia melhor do que aqueles que já aprenderam há muito tempo. Então,
questão de atitude e Isso me vocação. isso me vai lembrar pessoas que são recém-batizadas na igreja acabam Tendo mais conhecimento mais bíblico. conhecimento do que aquele que nasceu praticamente na igreja. Igualzinho. Yeah. Igualzinho. Isso Yeah. acontece muito na academia. E aqueles que são desvalorizados, como não têm nada, são aqueles. Cuidado com aqueles. Yeah. São os que mais se dedicam. Yeah. Eu lembro-me, quando frequentava o ICED, posso dar a minha experiência, tinha por aí 2 calças e 4 camisas. E as colegas diziam, essa aqui toda a mesma roupa. Terminamos, não para menosprezar os colegas, mas isso tem que ficar claro. Terminamos a faculdade, todos esses que falavam do colega que só usava a mesma calça tiveram que vir e serem orientados ou orientados pelo colega que só tinha 2 calças, 3 camisas. Então, precisamos atentar àqueles, porque quando o professor também não tem a dimensão de ver as competências e as qualidades dos seus alunos, então não vai encontrar alunos inovadores e criativos. Mas se o professor for muito atento, vai encontrar muitas valências. E essas valências que o professor deve procurar, também a família deve atentar. Olhar, não, meu filho gosta muito de desenhos, então está ali um futuro desenhador de artes. Yeah. O meu filho gosta muito de fazer, de tecnologia, então aí está um futuro engenheiro tecnológico. Exato. As famílias devem olhar para isso. Nós chamamos isso de orientação vocacional. Tem uma questão. Quando estávamos a falar sobre essa questão do que é que falta, né, para termos bons estudantes, tudo, e porque é que será que estamos preocupados mais com diplomas do que realmente capacitar as pessoas para a vida real? Falou um pouquinho sobre a questão do salário dos professores. Será que isso está na base da má educação que temos? E por que é que nós não temos realmente as nossas universidades nos rankings das melhores universidades, pelo menos de África? Por que não? Ali é outra conversa. Ali é outra conversa porque, para estarmos assentes nesses pontos que mencionou, é porque existem escolas com bibliotecas, escola com laboratórios, institutos com bibliotecas, institutos com laboratórios. E existem 3 dimensões hoje no ensino universitário: a docência, a investigação e a extensão universitária. Um professor pode até escrever 2, 3 artigos, mas onde vai publicar? Temos um problema de investigação. Um professor pode até ser criativo, mas tem problemas de materiais didáticos. Como vai implementar a sua criatividade? Temos outro problema. Na extensão universitária, um professor tem ideias de debates acadêmicos com outros professores, mas agora que instituição vai aceitar esses debates? Então, quando os pilares da universidade não são bem assentes, como docência, investigação e também extensão universitária, cria alguma lacuna no seio de crescimento dos rankings ou ranking, conforme colocou, na dimensão continental e também na dimensão internacional. Mas permita dizer que existem bons professores e professores que de tudo fazem para transmitirem valores inerentes à educação não escolar e à educação escolar. Também, ao mencionar sobre fator econômico, o fator econômico não determina ser bom ou um péssimo professor. Sabe o que é que determina ser um bom professor ou um péssimo professor? Não. Atitude. Atitude. O que é que o professor faz em sala de aula para transformar seus estudantes? O que é que o professor busca no período letivo transmitir aos seus estudantes? Um docente universitário formado, mas que não passa a transmissão de valores e hábitos que nós chamamos de aulas transversais aos seus estudantes, não está a preparar estudantes para a vida toda, está a preparar simplesmente estudantes para o mercado de trabalho. E o professor deve preparar estudantes para a vida toda. Um estudante com dimensão educacional, com dimensão formativa e com dimensão também profissional. Quando o estudante sai da academia com essas 3 dimensões, esse estudante está preparado para voar, e voar bem alto. Chamou-me a atenção quando estava a falar sobre sua carreira. Eu gostaria de saber por que decidiu estudar ciências políticas? Eu
sou alguém muito direcionado e eu vejo que as políticas, quando são pensadas através do povo, com o povo e para o povo, essas políticas têm ações de mudança, ações de mudança não só intelectual, mas mudança formal. A pessoa olha para a política pública e fala: uau, valeu a pena essa implementação, valeu a pena aquela implementação. Então, neste quesito, senti a necessidade de saber mais o porquê das falhas na distribuição de água, o porquê das falhas na distribuição dos alimentos, o porquê de não saneamento básico. Isso sempre gerou uma discussão mental. E para dar resposta a essa discussão mental, me inscrevi e, graças a Deus, consegui terminar o plano curricular no mestrado em Ciência Política para ajudar os outros jovens que não estão direcionados a estarem direcionados. Quando tiverem que discutir sobre uma política pública, ter alguém que consiga norteá-los, porque a falta de conhecimento gera desentendimento. Será que tem alguma filiação política? Não. E graças a Deus não pretendo ter. Mas não acho que isso é um pouquinho paradoxal? Tipo... Não, nem quem faz ciência política não quer dizer que tem que ser político. Não é isso. Mas pelo menos num país como o nosso, e num continente, não só país, num continente como a África, você estudar política sem ter intenção de fazer parte de um partido político, não acho que é um tiro no pé. Não é. Quando eu fui, é para ser cientista político e ser politólogo, para falar sobre as políticas, quer seja políticas educacionais, sociais, habitacionais, então ter mesmo conhecimento de fundo para ajudar os outros jovens na dinâmica. E o meu curso é um curso completo, é Ciência Política e Administração Pública. Na parte da administração pública, é para a posterior, quando chegarem às autarquias, ser a autarca do Zango, ajudar os jovens a se direcionarem aqui no Zango. Então, são muitas possibilidades que a ciência política e a administração pública dá. Não para ser político. Rejeitei, 2 partidos políticos convidaram-me, mas acho que não é tempo ainda para ingressar em vestes partidárias, por isso rejeitei. Mas tive 2 convites no ano passado e nesse ano também. Mas Deus é sabedor das coisas, e como Deus é sabedor das coisas, Ele disse: filho, seja quem você é. Eu preferi ser professor. Ser professor? Certo. Eu acho que dá trabalho em Angola. Não. É muito. Olha, tem vezes que você se depara com um estudante que nunca assistiu a aula, mas quer transitar de classe. Nunca apareceu, mas no final, o professor se acha, porque você foi rigoroso, cumpriu com os processos didáticos e esse estudante, como as aulas são presenciais, não teve resultados para aprovar, porque reprovou, não o professor reprovou, ele é quem reprovou. Os professores não reprovam ninguém, não sei se o Mr. Venâncio sabia disso. Os professores não reprovam ninguém, são os estudantes que não atingem aquilo que são os resultados educacionais. Se o estudante tirar 20, eu tiver 20, eles falam mais tirar do que ter. Se eles tirarem 20, então é resultado daquilo que ele aprendeu. Mas se tirar também 0, é resultado daquilo que ele não aprendeu. Só que nós queremos ter as coisas boas e esquecemos das coisas más. Quando numa sala de aula 60%, 70% dos alunos reprovam, a culpa é de quem? É do professor. Por quê? Quem conhece os planos pedagógicos, quem conhece as metodologias de ensino, quem conhece a didática, quem conhece a própria pedagogia como tal, ou as experiências pedagógicas, é o professor. O professor é aquele que se forma para facilitar a aprendizagem, para orientar a aprendizagem, não para dificultar. Claro que há também aqueles estudantes que não se esforçam assim, mas o professor, ao se formar, ele vai se formar no sentido de transformar aquele que não quer aprender. Tá, aquele menino que não quer aprender, o professor é obrigado a transformar ele para aprendizado. Eu vou tentar ser advogado do professor aqui, porque eu sei que ser professor em Angola não é fácil também. Vamos a isso. Vamos supor,
eu estou num bairro que é completamente de chapa. Sim. E a dificuldade é gritante. As pessoas, os estudantes não têm. Está a falar de uma zona rural, não suburbana, suburbana. uma zona Certo. suburbana, onde os pais têm muita dificuldade. E hoje estamos num país com inflação muito alta. Sim. E a questão financeira muitas vezes não cobre todas as despesas da família. E há famílias que são obrigadas a comer uma vez por dia. Imagine que 60% ou 70% dos estudantes vão na escola com fome, comem uma vez por dia. É que é caso muito raro de acontecer em Angola, mas há essa possibilidade, dada as zonas que nós vimos só de olhar. Não é raro, não é raro. Não é raro, né? Não é raro. Eu acho que aqui o Mr. Venâncio está a mediar as coisas. Não é raro. Muitas das crianças vão mesmo à escola famintas. E nesse caso, a culpa ainda assim é do professor? Ainda assim Porque eu acho que tipo, com fome não se faz nada. Nada, eu acredito nisso. Eu sempre ouvi na minha igreja, tambor vazio faz barulho e saco vazio não fica em pé, não é? Então, nesse caso, não estaríamos a atribuir a culpa à questão de dificuldades financeiras dos pais, ou mesmo também a instabilidade que o país apresenta quanto... Mr. Venâncio, só para lhe interromper mesmo, estamos a falar de que culpa? Culpa didática, ou culpa biológica, culpa assimilação financeira? do aluno, porque o aluno não vai conseguir assimilar com fome. Claro. Mas e eles reprovaram porque não assimilaram. A culpa é do professor ainda assim? Porque afirmou que a culpa é do professor se 60% ou 70% reprovarem. E volto a reiterar, quando eu falava da culpa ser do professor, é no sentido didático, metodológico. Claro, o aluno está faminto, mas mesmo assim ainda está preparado para aprender. Sabia... Claro, vou trazer só em jeito de exemplo. Eu, quando ia à faculdade, no ICE de Luanda, a esposa também estudava num colégio e a esposa pagava 22.500. E na altura eu já ganhava 30 mil kwanzas, mas estava no ICED. E gostava de levar o pensamento no seguinte: eu ganhava 30 mil kwanzas, estava no ICED. A esposa pagava 22.500. O que é que comíamos? O que é que vestíamos? Como eu ia com táxi para a escola e todos os dias eu era obrigado a não comer na escola, porque senão em casa a esposa não conseguiria pagar a propina. Eu sou um caso assim básico para levar a reflexão, porque nem todos têm a mesma dinâmica, nem todos conseguem alcançar os mesmos objetivos. Mas quando eu falo da culpa ser do professor, porque é ele que conhece os aspectos de percepção e sensação. São elementos da psicologia. O professor deve ser psicólogo, sociólogo, biólogo, nutricionista e outras áreas do saber podem estar relacionadas à função do professor também. Mas o ponto é, um aluno que tem fome não está a aprender, o professor pode ajudá-lo no sentido de que motive mesmo esse aluno faminto a aprender. Nem todos os dias esses 60 que acabou de citar iam à escola sem comer. Também não vou acreditar nisso. São aproximadamente 300 dias ou 260 dias de aulas, e nos 260 dias de aulas os estudantes, todos 60, iam com fome. Não vou crer nisso. Então, quando eu apresento que a culpa é do professor, é no plano pedagógico, aquilo que são os elementos que o professor deve utilizar para despertar interesse do aprendizado do aluno e não utiliza, por exemplo, o método é elaboração conjunta a ser utilizado porque os alunos gostam mais de fazer. O professor não pode trazer um método teórico, por exemplo, um método de exposição dialogada. Seria bom que olhasse para a elaboração conjunta. Um estudante que é muito criativo, pensa muito rápido. O professor não pode trazer um método interrogativo, só fazer questões. Por que não trazer tempestade cerebral? Eu falo isso no plano pedagógico. Quando uma turma de 100 estudantes, só 12 é que aprovam, a culpa é do professor. Mas a culpa do professor não vem só, vem também com a culpa da área pedagógica, com a culpa do gestor escolar principal, com a culpa da coordenação do curso, mas
mais outras pessoas intervêm. Então vamos ter várias pessoas, por isso que eu disse mais outras pessoas intervêm, várias pessoas com a culpa, mas no final há sempre um culpado. É aquele que está diante do processo de ensino-aprendizagem com os alunos em sala de aula, o professor. Os alunos desconhecem que para aprender deve ser utilizado o método Y, o método X. Os alunos desconhecem, quem conhece é o professor. É nesse sentido que falo. Como docente angolano há 18 anos, o que sentem falta no sistema de ensino angolano? São muitos motivos, mas vou enumerar apenas 5. E já citei ao longo do nosso debate: valorização do professor, não monetária. Não estamos aqui a falar de valor monetário, não. Valorização no sentido de os professores terem condimentos que os outros também o têm, seguro de saúde, seguro habitacional. Um professor que todos os dias utiliza giz está mais direcionado para a tuberculose, para o cadáver, para o cemitério, do que para a vida. Um professor que todos os dias está aí a transmitir conhecimento, mas não tem casa própria, está mais direcionado para a depressão, conforme colocou. E depois, para a arrogância letiva. Existem muitos professores com arrogância letiva. Eles só que sabem, eles só que podem falar, são tudólogos. Os estudantes ou os alunos não têm direito à palavra. Por quê? Porque os fatores sociais transtornam o professor. E depois não sabe separar quando é que deve olhar na situação de não ter casa e quando é que deve olhar na situação acadêmica, no processo didático. Certo. Ainda uma outra questão também é mesmo a política de valorização diretiva. O que é isso? É olhar para os segmentos do professorado. Existem professores da função pública e professores do ensino privado. Então, existe uma ordem que olha mais para as instituições privadas do que olhar para os professores do ensino privado. Tem uma associação que preocupa-se com as instituições privadas, mas não vejo ainda uma instituição que preocupa-se com os professores do ensino privado. Essa questão também poderia ser discutida. E para terminar, da seguinte forma, eu deixo o recado. Olhar sempre com olhar transformador. Se o Ministério do Ensino Superior, Ministério da Educação, olhar o professor com esse olhar, então teremos uma educação como tal. Eu tenho dito o seguinte: não há privilégio educativo do que o privilégio de transformar. O professor, quando se sente valorizado, ele dedica-se e transforma a sua realidade em paixões não visíveis. Ele transforma a sua realidade em paixões não visíveis. Okay. Tem aqui uma questão. Coloca, por favor. As políticas atuais, né, sendo alguém que estudou ciências políticas e gestão pública, não é? Sim, administração pública. Administração pública. As políticas atuais, as políticas sociais que existem no nosso país servem para diminuir a pobreza ou apenas administrar a pobreza? Por que essa questão? Porque eu vejo pessoas a se expor nas redes sociais e eu fico a me perguntar, mas por que? Em troco de o canal monetizar, em troco de ter alguma coisa no bolso, você sai para a rua. Você olha hoje, aqui no Zango, né? Sim, sim. Perto de uma igreja, é lugar de prostituição, como se fosse a ilha de Luanda. Você nem consegue andar com carro de noite em algumas zonas de Luanda. Você parado por mulheres prostitutas. Porque a justificativa, por que está nessa vida? A justificativa é porque não tem nada para comer. E olha a realidade atual do país, como as famílias estão a se degradar.
Mas será que as nossas políticas não são assertivas? Não, não são. Pois, embora nós todos estudamos os sistemas políticos, construímos também a administração pública com base no direito administrativo, mas mesmo assim as nossas políticas precisam de mais conhecimento da realidade social do povo. As políticas são traçadas, em alguns casos, nos gabinetes e não no contexto em que o povo se encontra. Vejamos o seguinte: como é possível, com fome gritante que o país está a viver, termos um hospital que poderia estar a funcionar para salvar pessoas com moto de 3 rodas? Paciente lá do hospital que veio ao hospital por conta de fome. Não é outra doença, é só doença de fome mesmo. Trouxe aí uma gastrite aguda, então essa pessoa fica adoentada e depois dá uma crise. O meio para locomover a pessoa em estado degradante é com papata. Como é possível, num país com cerca de 35 mil habitantes, as receitas financeiras serem muito minúsculas? Não há distribuição de receita para a população. Hoje, nós estamos a ver e a falar sobre a diversificação da economia, diversificação das ações alimentares, mas mesmo assim o nosso líquido precioso para toda a ação administrativa do governo é o petróleo. Então, nós estudamos as políticas, mas não utilizamos-as conforme devia ser. E nesse sentido nós falhamos. Há um esforço, mas só esforço não mata a fome. Há um esforço, mas só esforço não transforma caráter. Há um esforço, então precisamos rever o que está escrito, e irmos para a prática. A questão agora é a prática. As políticas, se me perguntar do ponto de vista da escrita, eu vou lhe dizer, são boas. Mas, do ponto de vista da execução, não é execuível. Não é. E se não é, precisamos adotar outros mecanismos de realidade contextual. Vão desculpar os políticos, mas precisamos mesmo melhorar. Vamos melhorar. E quando falava sobre a proliferação do assédio sexual, do assédio moral, isso é mesmo por conta, não se justifica. E não quero aqui justificar nem ser advogado de causas perdidas. Mas olha um pai que não tem nada para comer e dar de comer aos seus filhos já há 2 semanas. Um pai. Olha uma mãe, 3 semanas, em casa nem pão. Pão agora está a custar 50... 100 kwanzas, eu compro 100 kwanzas. 50 a 100 kwanzas. Sim, tem de 50, que é aquilo nem vale a pena ter uma bola de Berlim. Agora, o Mr. Venâncio imagina, uma mãe está a olhar em casa há 3 semanas sem ter nada para comer. Eu já não cogito mais falar só, é ajudar essas pessoas. O critério é errado. Olha, bandidagem é um posicionamento errado. Prostituição é um posicionamento errado. E outros males. Mas precisamos também ajudar os nossos próximos, mais do que criticar, precisamos ajudar, porque as políticas públicas, sociais, habitacionais e outras políticas estão mesmo banalizadas. Os jovens angolanos realmente querem ser ajudados, porque não basta só nós querer ajudar, não é? Certo. Mas será que são mesmo receptivos? Depende da dimensão da ajuda.
Como é que é essa ajuda? É ajuda com cartão de militância. Eles, como já sabem que não, quando chegar essa fase, vão nos dar isso e aquilo, então eu vou fazer de conta que sou para receber ajuda e depois volto na má vida. Vê, eu se fosse governador, não estou a fazer campanha política. Sei que não. Mas se fosse governador, Sei que não. eu podia olhar para os lotadores, com 100 kwanzas, eles sustentam famílias de 10, 15 pessoas. Então não criaram um projeto, por que não criaram um projeto de empregabilidade aos lotadores? Olha para as zungueiras. E só para falar das zungueiras. A minha falecida mãe, que Deus o tenha, as pessoas dizem isso, mas eu acredito que ela espera a volta de Jesus. Amanhã gloriosa vai ressurgir. Ela deixou-nos com seus 34 anos, a idade que agora aproximadamente passei, 3 casas. Deixou-nos com 3 casas. A tua mãe tinha 35 anos e construiu 3 casas. Com o dinheiro da Zunga. Com o dinheiro da Zunga. Que tipo de casa é essa? Nós temos casa aqui no Zango, por influência dela. Ela é quem deixou. Temos 2 casas aqui no Zango, por influência dela. Temos uma outra casa em Viana, por influência dela. Sabe por quê? Porque o país dava oportunidade dos jovens conseguirem ter nesta faixa etária. Hoje é muito difícil. Para você ter um certo valor monetário, precisa bater a cabeça torta à direita. Claro que não vamos ficar aqui a mendigar toda hora. Não, o governo tem que nos ajudar, o governo tem que nos ajudar. Mas quando há políticas habitacionais que o jovem consegue adquirir sua primeira casa, nós poderíamos também aqui aplaudir, mas não há. E a mãe fez isso porque viu que naquela altura existia essa possibilidade. Hoje já não. Hoje eu tenho mais formação do que a mãe, mas a mãe continua a ter mais casa do que eu. Daí a ironia dos jovens, certo, né? Vale a pena ser empreendedor do que universitário ou acadêmico. Certo, mas mesmo assim, não é me dar tiro no próprio pé. Mesmo assim, eu prefiro ser quem eu sou. Quem eu sou, porque eu amo a academia e faço mesmo por amor. E devia ser o contrário, né? Se calhar, porque a pessoa... Não é se calhar, eu acho que devia ser contrário. E é justo uma pessoa que lutou tanto, tem conhecimento, e esse conhecimento impacta a sociedade, ser bem sucedida financeiramente. Claro. Porque eu também tenho certeza absoluta que se não passasse na Universidade de Cinema ou não fosse licenciado em Cinema e Televisão... Não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui, claro. Eu tenho que me informar. Há pessoas que não passam na academia e têm estúdios como o nosso, porque a internet dá essa liberdade. Né? Há pessoas que deram-se muito bem criando conteúdo, depois tiveram condições financeiras e fizeram. Mas eu, vindo de uma família pobre, numa zona suburbana, e tentar construir um estúdio de televisão como esse que nós temos, é fruto do que aprendeu-se na academia. E não só o Mr. Venâncio. O Mr. Venâncio não aparenta ser. Sabe por que é? Porque tem um conhecimento científico, tem um conhecimento do senso comum e muitas vezes buscou as bases filosóficas e religiosas e agora é. Exato. Há alguns que não são, só aparentam ser. Há essa dificuldade também. Você entrou num campo em que devemos explorar. Permita. É sobre aparentar ser. Eu vejo muita gente hoje nas redes sociais, angolanos, e que conhecem a nossa realidade. Por que eu estou a fazer? Eu estou a fazer mesmo essa colocação do ponto de vista revoltante. Por quê? Porque, imagine, eu conheço como é que é a realidade do João, do Pedro, do Antônio, que vive numa zona suburbana. Certo. E eu sei que ele tem capacidade de entrar no Facebook. E eu sei que a maior parte da população em Luanda, eu posso dizer 60% ou 70%, é pobre mesmo, né? Ou mais. Estou a tentar ser um pouquinho... Estou a tentar ser um pouquinho também flexível, né? Mediador. E mediador, ok. Então, você vê, se as pessoas que me acompanham e que fazem os meus vídeos viralizar nas redes sociais não têm condições financeiras suficientes, eu lhes alimento com conteúdo de prosperidade e que não existe do ponto de vista real. Sim.
Não, eu tenho 20 e tal anos, consegui 2 bilhões de kwanzas. Eu ganho 200 mil kwanzas por dia. É possível? Para alguns? É possível. É possível. Sim. Mas numa questão de senso, né? De senso. É aí onde Você eu quer queria transmitir isso? Transmita isso numa sala, Sim. num workshop, mostrando os passo a passo. E não só em um conteúdo assim, rapidinho, e depois a pessoa não absorve o conhecimento. Sobre essa questão, qual é o impacto como acadêmico desses tipos de conteúdos que aparecem nas redes sociais que até certo ponto traz às vezes também a depressão e esse sentimento de não realização dos jovens? Olha, obrigado pela questão. Foi muito inteligente, sei que já o é, ao buscar essa questão. Do ponto de vista das sociedades, sempre existiram níveis sociais. E precisamos atentar a isso. Exato. Sempre vai existir pessoas com posses, pessoas com uma vida média e pessoas as chamadas pobres. Mas ninguém quer ser pobre. Então a situação não está em mostrar aquilo que nós não somos. Por exemplo, está-se a falar agora de jovens de 22 anos com mais de 30 mil milhões. Tudo bem, deu certo, mas em 35 mil pessoas, pode ser que seja apenas uma pessoa. E onde é que ficam as 34 mil pessoas? Então, a ideia é trazer um conteúdo real, conforme tem feito, e parabéns nesse sentido, para que as pessoas olhem e tiram coisas boas e vão crescendo. Eu não posso fazer analogia de prosperidade. E nem todos vão conseguir ter a arte da prosperidade, porque também é uma arte. Deve ser bom gestor financeiro, deve ser bom gestor administrativo, deve ser bom gestor em termos de criatividade e de inovação. Então são pressupostos a serem seguidos. Eu reprovo, não sou ninguém nessa sociedade para reprovar ou deixar de reprovar. É alguém porque é acadêmico, por isso está sentado aqui no sofá, tem conhecimento, tem skill, formou vários angolanos dos 8 anos de docência, então muito é a obrigado. Pessoa ideal para fazer essa análise também. Gostava de falar como o Sócrates tem falado e Aristóteles. Sei que nada sei, né? Nesse sentido. É bom que nós apresentemos sempre esse âmbito. Quando eu digo não sou ninguém, é no sentido de julgar, não de ser, porque eu me conheço muito bem. sei. Obrigado pela questão. Então, não sou ninguém para julgar as pessoas que praticam essas ações, mas sou alguém para dizer que são ações erradas. Para julgar, não, mas para dizer que são ações erradas, são. Quais são as consequências dessas ações? Provoca depressão. Provoca delinquência, é uma base da delinquência. Então alguém que não consiga ter 10 mil kwanzas nas técnicas que estão apresentadas no Facebook, WhatsApp e outras redes mais, e vê que está a passar dias, não está a conseguir, meses não está a conseguir, vai delinquir. E quando for delinquir, pode ser a minha, a sua casa. Então os valores devem ser bem transmitidos, para não frustrar as pessoas e para que essas pessoas também não se percam dos caminhos honrosos para os caminhos tortuosos. Exato. Eu reprovo categoricamente, se quiser ouvir a minha sugestão. Falamos sobre música e eu gostaria de que tocássemos nesse assunto ainda com maior profundidade. As músicas atuais. Vamos voltar na questão inicial. Exatamente. As músicas atuais, quais são as principais consequências para a sociedade que nós estamos a construir? São várias. Existem duas formas de aprender. Há várias tipologias de aprendizagem, mas há duas formas de aprender. A pessoa pode aprender através dos métodos ativos e aprender através dos métodos passivos. Permita-me falar como alguém formado em pedagogia.
São métodos passivos, a leitura, ler. A pessoa consegue aprender 5% lendo. Também, um outro método passivo tem que ver com escrever. Através da escrita, a pessoa pode aprender também 5%, 5 a 10%. Estamos a falar, escrevendo, estamos a falar numa aprendizagem de 15%. Certo. Conversando, a pessoa aprende 55%, já é um método ativo. Ensinando, orientando os outros, a pessoa aprende 65% a 75%. Então, permita o seguinte, a pessoa pode também aprender a ouvir. Existem pessoas que são muito auditivas e aprendem através de ouvir. Há quem aprende através da observação. Exato. Outros aprendem através da imitação. Outros aprendem através da descoberta. Achou que devia fazer algo, faz e dá certo. Aprendeu. Essas músicas sem conteúdos, de uma ou de outra maneira, deixam lesões cerebrais. Uma mente que vai captar toda hora torto, 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 torto. Sabe qual será o posicionamento da mente? Torta. A mente também vai ter um posicionamento de ações tortuosas. Então, se as ações forem tortuosas, essa mente é torta. Uma mente que é movida por questões de danças obscenas, toda hora observar coisas que não têm nada a ver. A mente vai processar esses resultados através da observação feita e vai levar ao cérebro a refletir nessas ações negativas e vai se posicionar também negativamente. Então a mente comporta-se muitas das vezes daquilo que vemos, ouvimos, falamos, convivemos e partilhamos. Todas essas músicas, danças que ferem sensibilidades devem deixar de ser ouvidas. É de quem é a responsabilidade para que não Num primeiro momento, é da família. Como é que um pai vai aceitar na sua casa ouvir músicas que não têm conteúdo? Os filhos vão ver coisas que não têm conteúdo. Para não falar coisas obscenas, estou a dizer que não têm conteúdo, numa linguagem mais técnica. Como é que um pai vai permitir que o filho canta, me tocaram aqui, me deixaram de tocar ali e aqui? Em casa, eu pelo menos como pai não aceito. Sim. E depois isso vai passar para a escola, ali onde nós falamos da educação informal, e que há a escolas família... que até convidam tais músicos para atuarem na escola, né? Essa escola ou essas escolas não têm impacto da cidadania. Não tem impacto da cidadania. São escolas sem valor. Se a escola deve transmitir valores, como é que uma escola vai convidar pessoas que não têm conteúdo de valor? E a academia tem que ser... A academia tem que olhar para ações de valor. Exatamente. Os conteúdos têm que ter um impacto de transformação social. Qual é o fim último da escola? Qual é o fim último da escola? É a transformação de indivíduos e a inserção desses indivíduos numa sociedade onde a formação faz-se valer através do que foi aprendido em sala de aula. Isso me leva para uma questão que é: o que é mais perigoso para Angola? Ignorância ou corrupção? Não vou escolher nem corrupção, nem ignorância. Para Angola, o que é mais perigoso seria uma única coisa. Devemos desmistificar isso. Para Angola, quais são as coisas mais perigosas? São várias. Nepotismo, corrupção, ainda a ignorância, a intolerância, a desigualdade social, a falta de amor ao próximo. Tudo isso provém de onde? Da mídia sem conteúdo. Assista aos programas televisivos. As crianças a despirem-se em público, os adultos idem. Então nós estamos num país que cada um faz o que lhe vem na mente, o que lhe bater na teia, conforme diz o meu filho
Leandro tem dito isso, eu vou fazer mesmo, em vez de fazer mesmo, que seria o certo. Ele fala, vou fazer mesmo. Quer dizer, cada um faz o que quer fazer. Não. Então, Angola tem muitos planos a serem construídos. Planos esses como a ação de investimento no setor educativo que olha para o valor de ações culturais. Angola deve olhar também para infraestruturas com representatividade. Como é que numa escola, por exemplo, não tem imagem do presidente Agostinho Neto? Numa escola não tem imagem do presidente Jonas Maniel Savimbi, primeiro presidente da UNITA. Não tem imagem do primeiro presidente da FNLA. Quer dizer que a escola não está a ensinar patriotismo. Como é possível numa escola não ter imagem de Mandume, não ter imagem de Zingambandi? Isso está me fazer a seguinte questão. Quem são as nossas referências? Claro, é ali onde eu quero tocar. A referência dos estudantes, dos alunos, têm sido esses músicos sem conteúdos, essas moças que apresentam nudez severa, porque a escola em si não tem referências. Mas uma criança que aprende a valorizar os feitos de Agostinho Neto, amanhã vai reprovar quando se deparar com um músico sem conteúdo. Então, as referências contam muito. Um jovem que foi ensinado a olhar para os princípios bíblicos, que tem como referência Moisés, por exemplo, como um grande líder, amanhã, quando ser líder, o que é que ele vai seguir? São os passos de Moisés. Falamos de cristão, um líder de uma organização que gosta muito de ler Hidalberto Chavenato, é um guru. Chavenato é um guru na área de gestão de recursos humanos. Vai querer seguir os passos de Hidalberto Chavenato. Um líder que olha muito para as ações administrativas de Peter Drucker, um grande administrador, vai seguir Peter Drucker. Um líder que olha, por exemplo, com os feitos África, deixa-me trazer aqui uma referência, Nelson Mandela, Madiba. Sim. Então, olha para os feitos de Mandela, fala, não quero ser como Mandela, vai esquecer esses músicos da primeira, terceira e quarta tigelas. Ai, meu Deus. O que precisa ser feito para o nosso país, meu? São esses passos e outros. Sim. Valorizar mesmo o que é nosso. Eu queria que fizesse uma comparação. A educação que nós tivemos de 2004 para baixo versus 2006, 2007 para aqui. Há diferença? Olha, a diferença está na reforma de 2001. Está na reforma de 2001 e tivemos agora mais uma outra reforma que consubstanciou-se a lei de base do sistema educativo, que é a lei 17/16 de 7 de outubro, agora revogada pela lei 32/20 de 12 de agosto. O que na verdade tem estado a mudar só são mesmo os mecanismos de escrita, os diplomas que regem a educação, porque creio que lá na época de 2000, pois embora ali também era um pouquinho novo, mas lembro-me muito bem, nós tínhamos uma educação mais centrada ao professor. O professor era visto como, para além de ser sabedor, alguém que estava para transformar o nosso plano de educação não passada pela família. O professor tinha esse papel. Hoje não. Hoje somos nós os encarregados da educação, que qualquer coisa queixamos-nos dos professores. E os professores não estão aí para desempenhar o seu papel conforme deviam fazer. É porque eu me lembro que os livros anteriores que eu estudei com ele, até o meu até o ensino primário, né? Sim. Terminou o ensino primário, eram muito mais pesados em termos de conhecimento
organizado para que eu possa aprender do que hoje. Por quê? Porque eu estava a ver alguns livros. Mestre Venâncio, não é porque a sua capacidade cognitiva hoje é muito melhorada do que antigamente? Será que tem que ver com o conteúdo ou com a forma de como aprendeu e como cresceu intelectualmente? Hoje vejo um senhor com muita mestria em termos intelectual, mas essa mestria, quando era adolescente ou criança, tinha? Eu acho que o que nos transforma ou o que nos faz ser hoje é fruto daquilo que fomos aprendendo ao longo do tempo. E a forma como nos foi ensinada, em que o professor tinha um peso brutal na vida do estudante, não tem comparação como hoje. Porque hoje eu vejo, e viralizou agora, acho que uma televisão no YouTube online, ou no Facebook, fez entrevista na ministra sobre a questão dos livros que têm erros ortográficos. Questionou porquê, será que a ministra não vê? A ministra pediu que ele mostrasse, depois ele tentou dar base, a ministra deu costa, foi embora. Eu vi esse vídeo e digo que sim, é real, porque eu vi livros anteriores, não sei se ainda continuam em circulação, onde tem erros graves. A data do Savimbi não é a data que morreu, não é que morreu. Depois tem erros ortográficos em alguns lugares do livro de geografia, acho que história. Não, geografia, também. Língua portuguesa, ciência da natureza, Sim, matemática, mas como é que, quarta classe, quinta classe e sexta classe. Sim, essas classes mesmo. Sim. Como é que se permite isso num país onde há tantos acadêmicos? Será que é mesmo para emburrecer a juventude atual? Para não saber reivindicar os seus direitos, não ter essa questão, não formar os jovens para raciocinarem, para não conseguirem se defender? Ou então foi algo por acaso que aconteceu e deixou-se passar? É o seguinte, para a elaboração dos materiais didáticos, nós temos um órgão que é o INID. O INID é o Instituto Nacional do Setor Educacional, que compõe o currículo, quer seja do ensino primário, primeiro ciclo, segundo ciclo do ensino secundário. O que eu vejo, não somente as políticas, mas sim também os profissionais. Creio que falta ali, nesse órgão, adicionar mais profissionais que sejam da área. Por exemplo, um pedagogo formado em currículos seria uma pessoa ideal a trabalhar nesse setor. São falhas que não se admitem em qualquer parte do mundo. Não se admitem, sim. Sigmund Sassur falava que o erro da fala é espontâneo, mas da escrita é condenável. Então, via de regra, para Sigmund Sassur, todos do órgão do Ministério da Educação já estariam acadeados, né? Estariam numa cadeia, segundo ele. Yeah. Mas ainda temos oportunidade de melhorar. Quando falava de currículo, eu entendi na perspectiva de todo o currículo, não simplesmente desses erros. Se olharmos para todo o currículo, há aí sim boas iniciativas, boas ideias que precisam ser melhoradas, mas do cômputo geral estamos bem nesse quesito da elaboração de programas escolares. O que precisa mesmo é ter um órgão que vai supervisionar todos os programas curriculares e antes de vir até aos alunos, todas as correções, quer sejam correções didáticas, correções linguísticas ou até mesmo matemáticas, serem revistas e depois apresentadas aos alunos e aos professores. Agora, o que há em falta, que talvez o Mr. Venâncio queria perguntar, é material didático do professor. O que existe na nossa praça é material didático do aluno. Do professor. E o professor também utiliza o do aluno. Ali sim há um que eu chamo de pecado acadêmico. Os meus estudantes sabem dessa fala. Eu chamo de pecado acadêmico, feticismo pedagógico, e eles entendem. Poderia, sim, em cada nível de ensino, existir um programa curricular do professor, tal como os alunos levam seu livro
para as aulas. Também O professor também deveria ter o seu livro didático. E em Angola estamos muito distante disso. Se existem escolas com esse sistema educativo, creio que são os colégios internacionais que adotam mecanismo de outros países para o nosso. Tá bom. Tem aqui uma questão. Se fosse ministro da Educação, qual seria o seu primeiro decreto? Essa questão, como posso respondê-la? Essa questão, vamos a isso. Seria um gabinete de validação de conteúdos programáticos para o ensino. Um gabinete. Existe um instituto, mas dentro do Ministério tinha que ter um gabinete que olha para as regras iniciais da educação. Seria essa. Num segundo momento, poderia também implementar aquilo que eu chamo ID, Investigação de Desenvolvimento Educacional. ID. Okay. Falta um Instituto de Desenvolvimento Educacional só para olhar mesmo das falhas do setor educacional. Existem erros, sim. Quais são os erros? Listar só erros e levar no instituto, fazer uma investigação com base nos erros. Hoje, as escolas estão preocupadas com os acertos, mas elas seriam transformadas se olhassem para os erros. Porque quem erra consegue se rever e melhorar. E quem acha que está sempre certo, dificilmente vai se rever, porque está sempre certo. Então, um instituto que olha simplesmente para as falhas do ensino seria também uma opção. Se olhar para trás, né, qual foi a decisão mais difícil que você tomou na sua trajetória como acadêmico e profissional? Ser professor. Por quê? Perdi muitas oportunidades, perdi oportunidades financeiras, oportunidades materiais e mesmo assim eu voltaria a repetir o erro. Voltaria. Mas a decisão mais difícil que trouxe muitos desabores na minha vida é ser professor. Olha, só para continuar, eu parti a mandíbula quando era mais pequeno e tive dificuldades de fala durante 2 anos que eu não conseguia pronunciar as palavras, mas mesmo assim eu decidi dar aulas. Hoje ainda tenho algumas limitações que são bem visíveis, mas nem por isso deixo de acreditar no professorado. O professorado é a única forma de viver para mim. Se não existisse o professorado, não sei quem eu seria. Não sei. E aproveito deixar a seguinte frase. A melhor forma de se conhecer não está naquilo que as pessoas dizem sobre você. É o que você pensa. Quem você foi, quem você é e quem você será. Se fosse para deixar uma mensagem para... Não, gostaria que deixasse uma mensagem para os jovens hoje. Que mensagem é? Vamos estudar de facto, porque ir para a escola, mas não obter conteúdos não é estudar, é simplesmente ir passear. Então vamos estudar. Também, quando vamos à escola ou à universidade, devemos saber o que estamos aí fazer. Agregar conhecimento. Então, devemos nos fincar simplesmente em agregar conhecimento. Terceiro, ser jovem é pensar no amanhã. Então, aproveite a sua juventude e faça dessa juventude uma arte de viver amanhã. Porque há quem não conseguiu crescer porque esqueceu que a juventude é uma arte e tem prazo. Hoje és jovem, amanhã serás adulto. Então aproveite a juventude e seja um jovem diferente.
Completa a seguinte frase. O futuro de Angola depende de... Depende de... Não seria do? Tanto faz. Depende do jovem. Depende do jovem. Não tem como fazer país sem a juventude. A juventude é a força que transforma qualquer nação. Depende do jovem, mas um jovem formado ou um jovem tecnicamente preparado para ser um bom profissional. O futuro de Angola depende do jovem, mas esse jovem está a emigrar, o jovem já não quer ficar aqui. Nem todos. Há quem ainda prefere lutar para a transformação do país. Aqueles que foram têm objetivos e nós apoiamos, não vamos condenar. Exato. E os que ficam precisam rever as suas ações para que o país continue a crescer. Esses que foram hão de vir e quando virem farão mudanças gritantes no nosso país. Na verdade, precisa de todos nós, não é? Sim, o país se faz com todos, com os que estão, com e os que foram, certo, e quando voltarem vão agregar valores. Sabe, eu estou nessa luta entre ficar e emigrar. Por quê? Ainda lhe preciso para mais podcasts aqui. Olha, essa é a luta, sabe? Uma das coisas que me inquieta é isso. Eu sinto também que tenho muito para agregar aqui no país. Sim. Eu não dei, acredite, não dei ainda nem 5% do que posso dar nesse país. Estou a dizer, naquilo que eu me conheço como pessoa, eu não dei ainda nem 5% do que posso dar nesse país. Mas também eu olho para a realidade atual e olho para os meus filhos. Questão de segurança, saúde, política pública. Exatamente. Isso atormenta a minha vida. E eu estou a viver nesse momento em cima do muro. E Jesus não nos aconselha a viver em cima do muro. Não. E está a ser um tormento para nós. Vamos lutar para desenvolver o nosso país, né? Temos que lutar. E é bem viajado. Tem viajado bastante. Tenho experiências de viagem. Sim. Sei quais são as vantagens de estar fora. Sim. Também sei as desvantagens de estar. E é isso que mais me dói, não é? Mas, se eu não soubesse, pelo menos ia decidir logo. Sim, porque em tudo tem esses aspectos, né? Vantajosos e também aqueles que não são. Há mais uma luta de nacionalidade, uma luta de ter uma habitação e depois deixar de ser quem é. Claro que o recomeço também traz oportunidades, mas precisamos planificar bem. Precisamos planificar bem. Angola precisa de jovens com talento como o Mr. Venácio. Angola precisa. Acredita que o nosso país terá dias melhores nos próximos... Vou também ser um pouquinho flexível. Nos próximos 10 anos. Está a ser futurista. Creio que sim. Porque Angola melhor ou continuaremos na mesmice? Não, creio que teremos mudanças significativas. O que é que lhe faz ter essa esperança? É como o jovem encara a realidade de hoje. O jovem de hoje não é de ontem. Hoje o jovem já é mais ativo nas políticas públicas, já conhece mais os seus direitos e deveres, já está ali a lutar para que os seus direitos sejam respeitados. E com isso, os governantes também mudam, vão ter que se adequar à realidade dos jovens, ou os jovens então vão falar nos governantes, olha, basta e queremos outros governantes. Então, nesse sentido, creio que haverá dias melhores e que o nosso país verá os jovens mais fortificados e mais alegres, assim espero. Falou sobre... Eu estava tocando essa questão de política. Eu não vim aqui fazer política. Né? Sei que não veio fazer política, mas tem uma questão. Que análise faz das últimas manifestações que tiveram como consequência a vandalização dos bens público-privados? A vandalização é um mal e deve ser mesmo desmistificado, não pode existir, porque reivindicar direito é uma situação, manifestar-se é outra situação, paralisar os serviços outra situação. Mas vandalismo não é boa coisa. Então precisamos nos abster desses atos. Okay. Agora, só que nós estamos a atacar
as consequências. Esquecemos das causas. Há uma causa por detrás disso. Fome. Nada justifica, mas eu fiz uma leitura assim holística e pude entender que as manifestações com vandalismo e pilhagem foram ou são frutos dos resultados não visíveis da nossa economia. Há muita gente a comer no lixo. Já citamos aqui, há famílias que não têm nada para beber, sequer água. Um líquido indispensável para o organismo humano não tem. Então, a nossa conversa vai ser muito política e eu prefiro me ater nesses aspectos e dizer que atacamos as consequências e não as causas. Exato. Eu acho que os governantes devem olhar para as causas que tiveram na base daquelas pilhagens todas. Exato. É porque é desastroso ver um país assim. Eu tinha um... eu vou lhe chamar de pai. Um pai de vida? Não, é o mais velho que viveu. Eu não vou dizer o país, né? Sim. Senão as pessoas vão querer depois associar e tudo mais. Ele veio nesta época em Angola e viveu pela primeira vez. É sempre meu conselheiro, né? Via internet, graças ao meu canal de construção. E ele veio. Que bom. E foi sempre me aconselhando, porque trabalhar no mundo imobiliário você precisa de ser sábio. Sim. É ser sábio, não é só ser inteligente, porque senão é uma área que você trabalha com muito dinheiro e se você falhar, você Perde tudo. perde tudo. Então ele sempre foi me dando conselhos à distância e ele esteve aqui também. A esposa não esteve, mas ele esteve aqui e nessa fase eu vi o terror nos olhos dele ao presenciar isso. E foi embora. Foi embora porque tinha medo da manifestação a seguir, que é da semana que estava a seguir. Teve que comprar o bilhete e foi embora. E eu olho para a situação. Ele olhou para a situação, olhou para mim. Ele disse: Venâncio, sai daqui. E piorou nesse drama de se fica ou se vai, se há esperança no país ou não. E tocou na sua ferida mental, agora fica indeciso se viaja, não viaja. Se viaja ou não. Mas, na verdade, para os bens... É assim, eu estou mesmo em cima do muro, 50 ou 50. Sim. Se fosse 51 já ia cair num lado, né? É sobre a questão do futuro. O país precisa andar. Sim. E eu acredito que nós jovens temos essa responsabilidade de fazer o país andar. E queremos contar com mais pessoas nesse país para fazer o país realmente dar frutos positivos. Porque é lamentável você ver pessoas que construíram patrimônio à rasca, são filhos de camponeses, conseguiram criar uma padaria, uma loja, um outro lugar que atendia a população, mas volta e meia, por conta das vandalizações, perderam tudo. Tive amigos que tiveram o seu estabelecimento vandalizado com bastante meios eletrônicos, pegou depressão, foi parar para o hospital, quase morreu. Então são situações que... Situação muito caótica. Que eu olho e a minha pergunta é: o que podemos fazer para deixar o nosso país melhor? Olha, existem 3 passos que eu considero importantes para seguirmos: Deus, visão e liderança. Deus, visão e liderança. Primeiro, tem-se dito, um país que não tem um governante temente a Deus é um país falho. Um país que não tem jovens, uma maior parte dos jovens tementes a Deus é um país falho. Um país que tende a olhar para outras crenças e não na crença de Deus, o Todo-Poderoso, também pode falhar. Quando eu falo de visão, eu acho que quem governa o país precisa buscar estratégias que convencem a juventude
de que tudo vai dar certo. Como? Olhando para aquilo que os jovens precisam e o que o país também precisa. Por exemplo, o nível de empregabilidade tende a crescer, mas para que cresça o nível de empregabilidade, precisam ser construídas fábricas, hospitais, escolas. Então, visão estratégica de quem nos governa e também visão estratégica individualmente. Cada jovem deve ter uma visão estratégica. Exato. E liderança. A liderança deve espelhar sempre os passos certos e nunca os passos errados. Quando vamos no meado acadêmico, nós encontramos 3 estilos de liderança: autocrata, liberal e democrata. Só que a liderança não precisa estipular que hoje vou me beber do nível autoritário somente. Acho que a liderança deve olhar sempre para os 3 níveis e saber se adaptar à conjuntura, não simplesmente conjuntura econômica, mas a conjuntura social também. E no âmbito individual e coletivo. Quando um jovem tem Deus, tem visão e tem liderança como seu estilo de vida, consegue transformar outros jovens. Quando um governante tem Deus, tem visão e tem liderança, também consegue transformar o seu país, que está num caos total, a um parasitaico. É possível sim. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado eu. Senhor. Obrigado eu. Contigo. Obrigado eu. Muito obrigado por... Esperava alguém mais descontraído, mas nós os acadêmicos gostamos muito de conversação. Não. Foi uma grande aula. Deu para aprender muita coisa. Sim. E também uma das coisas que mais me tocou é o teu senso de missão. Obrigado. Sabe, Angola precisa de pessoas assim. Obrigado, muito obrigado. E eu estou muito feliz Muito e não obrigado. me arrependo por escrever no Facebook quem do Zango eu posso trazer. Oh, que bom. Não me arrependo porque deu para ver que aqui tem mentes brilhantes e podemos transformar esse país num país melhor se cada um de nós fazer a sua parte. E deu para ver que faz a sua parte com tantas oportunidades, escolher ser professor, porque entende que ser professor está a formar pessoas para serem melhores na sociedade, para poderem desenvolver o país. Então a gente aqui agradece esse teu senso de missão e que Deus possa lhe dar luz. Obrigado. E que nos próximos tempos a sua situação... Indo andando a pé o táxi. Não, eu sei que isso é uma questão de tempo. Certo. E Deus, no seu tempo, vai lhe coroar. Amém. É só isso que eu tenho para dizer. Amém. Deus, no seu tempo, vai lhe coroar. Amém. Estamos aqui, conte conosco. Quando puder, estaremos vindo para ajudar a crescer não só a página, mas o Zango como um distrito muito movimentado. Claro que há sim pessoas de valor. E esperamos que numa outra dinâmica nos encontramos num fórum ou mais aberto ou mais restrito. Okay. E desejo o dobro. Obrigado. Paz, crescimento financeiro. Obrigado. Que o estúdio cresça sempre. E estou consigo. Não pense ainda em viajar. Viaje quando chegar o momento. Obrigado. Nós estamos aqui para agregar. Obrigado. Valeu. Sim. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast, porque eu amei e tem aqui muitos momentos, highlights, como se diz, né? Momentos de grandes aprendizados. Lembre-se que nada está perdido, que você pode fazer a diferença na sua área. E se cada um de nós fazer diferença na sua área, trazer realmente conteúdo que agrega valor, ser referência na comunidade, nós vamos ter um país bom. Agora, se você esperava que tivéssemos aqui uma conversa do Apupu, esquece, aqui não vai ter. E se esse é o teu foco, pode se desinscrever no canal. Mas se você realmente quer se desenvolver do ponto de vista pessoal, espiritual, financeiro, então aqui é o seu lugar. Bem-vindos e até o próximo episódio.